A maioria de nós tem ou deve ter tido avós contadores de histórias assustadoras, não é? Isso é tão clássico quanto as próprias lendas e histórias contadas por eles. Pelo menos era, né? Antes da geração smartphone. Eu tive um avô contista e confesso que dos bons. Eu adorava ouvir as histórias dele. Nós morávamos em uma chácara. Meus pais, ele, que era pai de minha mãe, e eu. Sempre, quando dava um pé d'água, a energia elétrica parava. Bem, na verdade ela parava até com um chuvisco às vezes. Mas, apesar dos pesares, eu até que gostava. O que importava mesmo nesses dias era a oportunidade de provocar meu avô para que ele contasse as histórias que tinha vivido enquanto morava em uma daquelas colônias de fazenda do interior. Meu nome é Pedro, e o caso que vou relatar aqui foi meu avô Agenor que me contou, em um desses dias chuvosos. Agenor Pequitico, como era conhecido na colônia, só era pequeno mesmo em estatura. Mas quem o conheceu sabe da coragem que ele tinha. Aliás, coragem essa que fez com que esses relatos pudessem ser contados hoje. Digamos que ele enfrentava coisas que nenhum outro morador da pequena vila tinha coragem. Meu avô morava com minha avó, minha mãe, que ainda era criança, e meus 2 tios em uma casa na vila de trabalhadores de uma antiga usina de açúcar, na qual meus tios trabalhavam, bem na divisa de... Bom, acho melhor não dizer as cidades. Enfim, vamos aos fatos. Num desses dias sem energia elétrica, eu pedi que ele me contasse algo estranho, de medo, que ele tinha vivido lá na usina. Moleque, depois você vai ficar aí com medo na hora de dormir e sua mãe vai me encher a paciência. Lembro claramente dele me dizendo isso. Mas eu, ansioso como sempre, disse que não, que ele podia contar sem problema. Tá, mas se ficar com medo depois, eu não conto mais nada, hein? Disse ele, louco para contar, mas com aquele tom sisudo. Ele se ajeitou na cadeira e começou o relato. Bem, na época que isso aconteceu, muitas pessoas estavam desaparecendo por aquelas bandas, sem deixar rastro. Nem mesmo os investigadores de polícia conseguiam encontrar explicação, nenhuma pista. Os mais céticos juravam que tinha algum maníaco matando e desovando os corpos nas matas densas que havia por lá. Já os mais religiosos e supersticiosos ficavam apavorados, juravam que era coisa de outro mundo desaparecendo com as pessoas. Nós morávamos na colônia da usina, mas eu trabalhava na fábrica de uma cerâmica que ficava a 1h20 de bicicleta. Como dá para imaginar, eu saía bem cedo de casa para dar tempo de entrar às 6 no serviço. Então pulava cedo da cama, antes das 4, pois para partir eu ainda tinha que alimentar os porcos que nós tínhamos e pegar os ovos no galinheiro. E foi nesse ponto que a estranheza, o mau presságio daquele dia começou. Quando eu cheguei para apanhar os ovos no galinheiro, vi que seu Teodoro, um colono que tinha mudado para a vila há poucos meses, estava parado ali do lado da entrada. Aparentava estar bem tranquilo, com um palheiro na boca. Até me espantei e, com o pouco de intimidade que tinha com ele, perguntei em tom debochado se ele tinha caído da cama. Afinal, ele trabalhava ali mesmo na usina, não tinha motivo para acordar tão cedo. Pelo menos motivo aparente, né? Esse tal Teodoro aí era um sujeito querido pela vizinhança, apesar de ser novo por ali. Além de ser sobrinho da dona Luzia, mulher muito estimada lá na vila, ele estava sempre envolvido nos afazeres da comunidade, da igreja do padre Aguinaldo, com o qual fez amizade rapidamente, inclusive. Era um rapaz de hábitos normais. Mas então, naquele dia, algo estava esquisito.
Ele não esboçou nenhuma expressão com a minha brincadeira. Nada habitual para um bonachão. Quer dizer que o senhor, seu Agenor, não tem medo de nada. Anda armado por aí e diz que vai atirar quando ouve coisas estranhas por essas estradas? Foi isso que ele me disse antes de eu começar a ficar incomodado com a situação. Ele me disse isso aí se referindo a supostas maldições e lendas que o povo de lá tinha medo, mas que eu enfrentava. Eu era mais cético. Sempre achei besteira isso tudo. É até compreensível esse medo todo que eles tinham lá. Sem eletricidade, TV, internet. Você não faz ideia, menino. Qualquer coisa lá era assombração. Até meus amigos Tunim e Bastião já tinham tirado sarro comigo, tentando me assustar com um alfange e umas roupas pretas na estrada do canavial. Talvez o Teodoro estivesse falando disso, pois foi o que eu disse aos dois sarristas, e eles, de certo, devem ter contado para o povo ali. Se bem que eu também fiz isso na história da noiva que aparecia de noite em um trecho da estrada que levava à colônia. Diziam que ela aparecia à noite e fazia ruídos indecifráveis para aqueles que a encaravam. Enfim, vai saber o que se passava na mente daquele sujeito esquisito. Sim, se o senhor está falando daquela bobagem de história de noiva, sim. Eu fui ver o que era e disse que se fosse alguém tentando me assustar, eu ia atirar. Mas, como já devem ter fofocado para o senhor, eu fui adiante e vi que era um arbusto de folhas brancas, perto do córrego que desce da fazenda aí do lado. Eu respondi isso já meio estúpido e reforçando que não estava entendendo aquele papo brabo dele às 4 e pouco da manhã. Tá certo, seu Agenor. O senhor me perdoe o jeito aí. Eu não dormi hoje. Minha tia Luzia sumiu ontem à noite. Ela estava voltando de charrete da fazenda dos compadres. Sumiu. A charrete e os cavalos estão aí na minha casa. Só passei para avisar o senhor. É bom tomar cuidado. Nunca se sabe com quem estamos lidando. E o senhor sempre anda por essas matas no escuro. Como se eu andasse porque quisesse, né? Aquele borra-botas aspirante a coroinha tardio tinha me transformado em suspeito debaixo da minha fuça. Vê se pode, moleque. O senhor fique tranquilo, viu, seu Teodoro? O que quer que seja isso aí, se vier pra mim, vai encontrar. Só respondi isso e fui saindo para pegar a bicicleta e seguir para o meu trabalho. Se souber de alguma coisa, é só me falar. Deve ter lobo em pele de cordeiro caçando por aí. Falei isso e fui tomando meu rumo. Trabalhei normalmente naquele dia, até às 6 e pouquinho. Não era moleza, não. Bom, depois do turno, peguei a Barra Forte e, como fazia todos os dias, rumei para casa. Era mais ou menos umas 15 para 7 quando já tinha entrado nas estradas de terra da fazenda. O sol já tinha se posto há tempos. Era um breu só. Depois que saía da pista que ligava as duas cidades, onde poucos postes de luz iluminavam o caminho, o resto era só mato, cana e escuridão. Só a lua mesmo para não aumentar a cegueira. Foi no cruzamento da linha do trem que tudo aconteceu. Perto de lá, na verdade, né? Esse cruzamento, não sei se ele ainda existe lá, ficava perto de uma igrejinha abandonada. Ali tinha uma estação de trem de carga que também tinha sido abandonada. Eu diminuí a velocidade da bicicleta para atravessar os trilhos, quando ouvi do meio do mato, perto ali da igrejinha, um grito estranho e uma luz clareando a parede da igreja. Quem não é curioso, né? Eu deixei a bicicleta no chão e fui caminhando devagar para ver o que era. Eu ainda gritei se alguém estava precisando de ajuda, mas ninguém respondeu. Chegando mais perto, vi que a luz, típica de um lampião, agora estava dentro da igreja abandonada, e a porta de madeira, já caindo aos pedaços, começou a se fechar, enquanto os gemidos, que a essa altura já me pareciam bem humanos,
começaram a se intensificar, percebi que alguém estava jogando pedras em mim e no telhado da igrejinha. Eu me lembro que já tinha notado também pegadas de cavalo na estrada do lado da capela, e foi aí que, quase certo que estavam querendo me assustar, eu gritei: "Se vocês não saírem daí agora, eu vou atirar, hein? Eu já vi que os cavalos estão amarrados aí atrás da capela. É bom sair. Tunim, Bastião, estão querendo zombar de mim de novo, né?" Eu não sei se eu ia atirar, só sei que o Tunim e o Bastião não quiseram pagar para ver. Tunim abriu a porta da capelinha rindo e dizendo: "Ê, Piquitico, hein? O senhor não é de emendar o bigode mesmo, não?" Nisso, o Bastião saiu de trás de um mato ali do lado de onde estávamos, igualmente abobalhado e rindo. Aí você deve estar se perguntando se é só isso, não é? Quando eu ia começar a dar uma coça neles pela brincadeira de mau gosto, é que aconteceu uma das coisas mais sinistras que eu já presenciei, Pedrinho. Você tem certeza que quer continuar?